Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda todos. Sejam muito bem-vindos nesse encontro online da Igreja Save. Esse momento a gente separa durante os nossos encontros presenciais também e os nossos estudos bíblicos e os nossos encontros sobre a visão, sobre a cultura do reino de Deus nessa terra. A gente tem esse momento aqui para a gente dar um gás, para a gente dar uma recuperada no fôlego, para a gente parar tudo e se encontrar com Jesus. Nós aqui somos apenas cooperadores desse exato momento para que você, junto com a gente, tenha esse encontro com Jesus. A gente vai ter daqui a pouco uma música que a gente sempre está cantando aqui na igreja, Eu Quero Conhecer Jesus. Daqui a pouco também uma palavra ao seu coração, mas o mais importante é você entender que não sou eu, não é a música, não é a estética, tudo isso pode comunicar Jesus, tudo isso pode ser uma multiforme expressão da graça de Deus por você, mas é muito importante você entender, assim como a mulher samaritana ouviu de Jesus, não mais em um lugar específico, não mais por causa de um padrão a ser seguido, não mais por causa de algo a ser feito, que tem que ser sempre feito, não, agora tem a ver com o seu coração, tem a ver agora com a sua atenção, tem a ver agora com a mudança de referência, a mudança do que você está enxergando e focando. Agora foque em Jesus, você e Jesus, mostre Jesus realmente, não tenha medo de se ver como você precisa ser hoje, como você precisa se ver hoje, porque Jesus é a força na nossa fraqueza, Jesus é a nossa alegria na nossa tristeza, Ele é o verbo, como a gente já viu em um dos nossos encontros presenciais, e a gente tem mais para falar de Jesus hoje. Então, antes de tudo, eu quero orar com você nesse momento, e após essa oração eu vou te dar aí um minuto e meio, para que você possa, no seu lugar, sem ninguém, somente essa música de fundo, e você possa fazer uma oração com Jesus nesse momento, tá bom? Agora eu quero orar com você, vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado por esse encontro, obrigado por cada um que está junto agora. Nós queremos unir os nossos corações, unir a nossa fé, agora onde Jesus é o centro, Jesus é o foco aqui, e a nossa vida sendo apresentada ao Senhor. Jesus, nós apresentamos a nossa vida a Ti.
apresentamos as nossas fraquezas ou as nossas forças, apresentamos as nossas mazelas ou apresentamos a nossa saúde, apresentamos aquilo que somos bons, apresentamos aquilo que temos sido capengas, ruins. Ó Jesus, nós nos apresentamos a Ti nesse momento e pedimos: Jesus, nós queremos realmente ter esse tempo com o Senhor, por isso fala com a gente, toca na gente, olhe nos nossos olhos, fale diretamente ao nosso coração. A gente quer Te ouvir nesse momento, a gente quer sentir a Tua presença e a gente quer realmente sair desse momento muito melhor do que entramos. Queremos Te conhecer muito mais do que conhecíamos antes e assim nos conhecermos mais. Assim como o Senhor nos conhece, queremos nos conhecer. Jesus, nesse exato momento, em nome de Jesus, eu oro para que cada casa, cada ambiente, cada carro, cada fone de ouvido, cada TV que está expressando agora essa imagem, jogando essa imagem ou jogando esse áudio, Jesus, agora preencha com Teu Espírito Santo cada ambiente. Espírito Santo de Deus, preencha as nossas vidas, preenche esse ambiente onde nós estamos. Anjos de Deus agora estejam em cada ambiente, em volta de cada pessoa. A Tua palavra diz que os Teus anjos seriam enviados e nós enviamos esses anjos agora para nos servir nesse exato momento, nesse culto. Deus, nesse fôlego, nesse renovo, nesse reacender, nesse acender da Tua chama, do Teu fogo em nós. Espírito Santo de Deus, nós dizemos sim, venha e nos enchas. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, Jesus, nesse exato momento, pelo que Tu és. Nós sabemos que o Senhor pode fazer grandes coisas, mas quem Tu és, nós adoramos e exaltamos nesse momento. A Tua presença é muito mais importante. Jesus, a gente viu tanta gente, Jesus, a gente fez tantas coisas. Jesus, tem gente agora talvez que que fugiu e não quis ver ninguém nesse dia, fugiu e não quis fazer nada nesse dia. Jesus, o Senhor se encontra agora com as dores, com as mazelas, com as depressões, com as síndromes, com os desafios, com as contas, com as vitórias, com o sucesso, com as conquistas e com as derrotas. Jesus, a gente se encontra com o Senhor agora e a coisa mais importante que a gente quer dizer: Jesus, a gente quer Te conhecer mais, a gente quer ter esse tempo com o Senhor e a gente espera que o Senhor fale com cada um de nós de uma maneira especial, única e verdadeira. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Nesse exato momento a gente vai dar uma pausa aqui, um break. E antes da gente louvar, eu queria que você tivesse esse minutinho aí. Você, talvez com a sua família, mas talvez você sozinho, fechar os seus olhos e meditar em Jesus. Sabe, meditação é justamente esse retorno, quando você volta, quando você percebe que você perdeu o raciocínio, você perdeu o foco, a referência, e você retorna. Então medite em Jesus, coloque a sua mente em Jesus, não deixe ela vazia. Seu coração nunca ficará vazio se você olhar para Jesus. Olhar para Jesus, crer nele, e você será plenamente cheio do que vem do alto. Deus abençoe e daqui a pouco a gente volta para louvarmos ao Senhor.
Se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Teu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Quem é da Save, sempre a gente vai tocar essa música aqui até a gente realmente estar nas nossas veias. Eu quero conhecer Jesus. Que linda canção que Deus deu a esse jovem, a esse homem de Deus, Vilas Boas, e a gente pega isso realmente como uma oração. E o nosso desejo realmente é conhecer mais a Jesus. Você sabe muito bem disso. Se você não sabe, eu quero que você fique sabendo. Esse é o desejo da nossa igreja, conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Quando nós olhamos para Ele, a nossa vida é conjugada de forma certa. Quando nós olhamos para Ele, conhecemos Ele e aceitamos a sua verdade como nossa verdade, o fundamento da nossa vida é estável e sólido. Quando nós olhamos para Jesus e aceitamos Ele como razão da nossa vida, então a gente deixa de buscar ter razão nas coisas e encontra a razão em Jesus para solucionar as coisas, para amar, para perdoar,
para doar, para sacrificar. É isso que a gente entende em Jesus. E hoje eu gostaria de ler um texto com vocês. A mensagem desse encontro aqui é uma coisa muito pessoal a respeito de como Jesus te enxerga. De como que Jesus te enxerga e como que, se a gente entender como Ele nos enxerga, como nós poderemos enxergar outras pessoas. Atos capítulo 10 vai falar da história de Pedro, onde em um momento bem especial ele tem uma visão. E aqui no versículo 9 vai dizer que ele chegando numa determinada cidade, ele vai subir ao terraço para orar. E aí Pedro, quando está orando, ele tem uma visão e ele está com fome. Nessa visão vem um lençol e vem animais e de repente vem uma voz dizendo: mata e coma. E aí Pedro diz: não, Senhor, como posso eu comer algo que é impuro, que não é digno? E aí a voz dizendo, Deus dizendo para Pedro: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. No verso 10 diz: tendo fome, queria comer enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu numa êxtase, ou seja, ele teve uma experiência sobrenatural e ele viu o céu aberto, versículo 11, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. É interessante esse texto assim, jamais. Isso mostra a qualidade religiosa de Pedro. Jamais coloquei a mão em algo impuro, jamais tive contato com algo impuro. Interessante, esse é o mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado. Esse é o Pedro tão irado que machucava as pessoas. Interessante, esse Pedro que um dia foi impuro, ele diz: jamais comi algo impuro. Quão nojento é a religiosidade na vida de uma pessoa, quão grotesco é a religiosidade na minha vida. Tem coisas que eu falo: não, eu nunca jamais fiz isso, mas eu faço outras coisas, ou seja, eu estou agindo como impuro em algumas áreas, mas nessa área eu nunca fui impuro. Interessante isso. Jamais toquei ou comi em algo impuro. Esse é o mesmo Pedro, né, que quando aquela mulher hemorrágica, com 12 anos de hemorragia, não podia, mulher, ainda mais com hemorragia, tocar e de repente, quem tocou em Jesus, né? Ô Jesus, quem te tocou? A mulher que era impura. De repente, uma mulher impura cai aos pés de Jesus, apedreja. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Vá e não peques mais. Esse mesmo impuro está em cima de uma árvore tentando ver Jesus. Desce, Zaqueu, eu quero comer na sua casa. De repente, Jesus, passando pela coletoria de impostos, vê um homem impuro e ele vai até ele e ele diz: Mateus, segue-me. E eles então foram comer e as pessoas diziam: como pode esse comer com impuros, pecadores, beberrões? Interessante. Eu acho que você, como eu, já rotulou algo impuro, já rotulou algo nojento, muito pecador, adúltero, né? Bêbado, prostituta, ladrão, corrupto. Mas e como nós nos vemos? Como nós nos rotulamos? Porque quando alguém nos rotula, a gente fala: que isso? Aquela pessoa é injusta. Que isso? Como assim me lembrar do meu passado? Como assim? Eu já venci isso. Cara, que incrível a gente pensar como a gente rotula pessoas o tempo todo, mas como a gente não gosta de ser rotulado. Jamais comi algo impuro. E aí Deus olha e fala: Pedro, jamais chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Uau! Não está escrito isso na palavra de Deus? Se confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se alguém está em Cristo, não há mais condenação, porque estes não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqueles que andam e vivem segundo o Espírito são agora filhos de Deus, purificados, lavados pelo sangue de Jesus, pela sua obra de redenção na cruz, agora ressuscitados juntamente com Cristo. Uau! Agora estamos assentados à direita em lugares celestiais. Agora temos uma filiação, somos chamados filhos de Deus. E se somos filhos, somos então co-herdeiros com Cristo Jesus, herdeiros. Uau! Como que Deus te enxerga? Como que Deus te enxerga? Deixa eu te dizer uma coisa, sem Jesus, sim, Ele já disse pela sua palavra, não há justos nenhum sequer no mundo. Eu e você, sem Jesus, somos impuros, somos imundos, somos endemoniados, é isso mesmo. Eu sem Jesus me torno um recipiente de outro Senhor. Você só pode ter dois senhores, ou Jesus ou Mamon, diabo ou Jesus. É a lógica. Nós precisamos entender isso. Eu como recipiente, eu como um templo, eu como algo que carrega algo, eu como um ser que carrego algo dentro de mim, ou eu serei servo do senhorio de Jesus, ou servo do senhorio de Satanás. Ou eu serei cheio do Espírito de Deus, ou serei cheio do Espírito do maligno. Paulo, ele diz, não deis lugar ao diabo. Eu e você, sem Jesus, somos pecadores. Eu e você, sem Jesus, estamos desconectados do propósito, do plano, da vida eterna. A palavra diz, porque todos nós pecamos, estamos separados. Porque o salário, a consequência do pecado é a ruptura, é a desconexão, é uma morte. Eu e você sem Jesus somos mortos. Eu e você sem Jesus estamos destinados a cada vez mais vivermos uma hanseníase, uma lepra espiritual, porque a Bíblia diz que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria, ou seja, vai cair a sensibilidade. Eu e você somos impuros sem Jesus, mas, uau, tem uma versão da Bíblia que diz que, e aí Pedro, então, desenrolando esse assunto, ele vai entender que ele tem que ir na casa de alguns homens e encontrá-los e pregar o evangelho para eles e orar, e ele vai até essas pessoas e ora, e elas são cheias do Espírito Santo, elas recebem o Espírito Santo ali de uma forma extraordinária, e tem um texto parafraseado da Bíblia, a mensagem, que diz que Pedro olhou para aqueles homens e disse, eu aprendi que não há distinção entre homem algum, não há melhor, não há ninguém mais. Todos nós só estamos condicionados a duas coisas, ou estamos com Jesus, ou estamos sem Jesus, ou estamos no amor de Cristo, ou estamos no amor do mundo, ou estamos no seu senhorio, ou servimos a outro Senhor. Conhecer Jesus é olhar para Ele e dizer, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe a minha história, Ele sabe as minhas obras, Ele sabe, mas deixa eu te dizer, quando eu olho para Ele e conheço Ele, eu descubro que Ele veio destruir as obras do diabo, não somente no mundo, porque no mundo Ele não veio mudar um partido político para o partido político dele, Ele não veio construir um prédio, uma organização dele, entenda isso. Jesus veio destruir as obras do diabo em mim, em você. As obras do diabo desde a minha concepção ali na barriga da minha mãe, as palavras que foram ditas, ou no meu nascimento, se fui rejeitado ou se fui aceito demais, se eu fui mimado, eu só fui colocado de lado, se eu tive que trabalhar antes da hora, ou se eu tive que trabalhar e não fui ensinado, não importa, sabe? São tantas coisas que o diabo tenta construir em nós,
nos rotulando, nos fazendo realmente viver essa vida imunda, como se fosse uma vida limpa. Vivermos essa vida impura, como se fosse uma vida que a gente tem que entender uns aos outros e o amor recebe a todos, não é verdade? Não, essa é a obra do diabo. Ele tenta desconstruir aquilo que Deus projetou que nós fôssemos. Jesus, ao conhecê-lo, a gente percebe que ele veio destruir essas obras, então ele sabe o que foi desconstruído dele em nós, e ele sabe o que foi construído do diabo em nós, ele sabe que o que ele planejou talvez foi deformado pelo tempo, sabe, por pessoas ou por nossas escolhas, não importa. Eu quero que você entenda o seguinte, que conhecendo Jesus, você descobre que Ele não veio apontar o dedo para você e só revelar o que você tem feito. Jesus veio apontar para você dizendo assim, eu sou aquele que pode destruir isso tudo que tem causado destruição, deformidade, desvio e falta de realmente prosperidade interna, mental, emocional, física, emocional e espiritual, sabe? Eu vim construir, eu vim reconstruir, eu vim trazer você de volta para o engenheiro dos engenheiros, para o arquiteto dos arquitetos, para o construtor dos construtores. Eu vim trazê-lo de volta, eu sou esse. Quando você olha para Jesus, o amor dele nos constrange, a luz dele revela as nossas trevas, mas quando há luz, as trevas vão embora. Então deixa eu te dizer, não chame você de impuro, aquilo que em você Deus está purificando. Não rotule, não se apegue àquilo que Deus está tirando. Oh, aleluia! Não! Olhe, conheça Ele e você saberá o que Ele está purificando. Conheça Ele e você descobrirá o que Ele está tirando. Conheça Ele e você descobrirá onde Ele está te levando. Uau, não chame de impuro o que Deus purificou. Deus hoje está nos convidando a nos render a Ele e dizer, vem me conhecer. Eu não sou aquele que vai te expor, eu sou aquele que vai te limpar, vai te recompor, vai te renovar, vai te transformar. E nós, olhando para Ele, somos transformados de glória em glória, de glória em glória. A cada dia somos transformados de volta à sua imagem. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está em Jesus, sua impureza está a cada dia sendo purificada por aquele que tem o poder de lavar e nos redimir. Então, pare de viver uma vida apegada, uma vida rotulando naquilo que Deus está desapegando e purificando. Essa é a palavra para você nesse momento. Se você quer conhecer Jesus, nesse exato momento, saiba que Ele não está aqui para te expor, porque Ele já te conhece. Ele conhece o íntimo do seu ser. Ele somente quer que você o conheça como aquele que quer reconstruir, renovar, resgatar, reconciliar com Deus Pai e te dar o verdadeiro rótulo, a identidade de que você é filho, filha, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nesse exato momento, nesse encontro, você possa, aí no seu lugar, receber o Espírito Santo, porque não há distinção entre homem nenhum, entre homem algum. Agora, nesse exato momento, pare de se chamar de impuro, porque Deus está te purificando. Pare de se chamar enfermo, aquilo que Deus está curando. Pare de se ver como doente, porque Deus está realizando milagres. Pare de se inferiorizar, porque Deus está te levantando. Pare de reclamar, porque Deus está se alegrando. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Se você, nesse exato momento, quer conhecer esse Jesus, então levante a mão nos comentários, ou vai lá no nosso Instagram e fale com a gente. Eu quero conhecer mais a Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus e eu quero orar por você agora que precisa dessa libertação, desse poder agindo em você para viver o projeto original de Deus. Jesus,
eu agora quero abençoar cada vida nesse exato momento. Pai, todos os ruídos, todas as vozes, todas as forças malignas que nos conduz à destruição, canceladas agora em nome de Jesus, e nós aceitamos. Jesus, nos resgate, Jesus nos reconcilie, Jesus nos traga de volta, Jesus nos leve de volta ao primeiro amor. Queremos nos enxergar como o Senhor nos enxerga, porque a partir de hoje nós enxergamos e conhecemos um Jesus que olha para nós sempre disposto a destruir as obras do diabo em nós, a nos reconciliar com o projeto original. Obrigado por esse grande amor. Obrigado, Jesus, nós aceitamos assim. Abençoe cada vida nesse momento. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você deseja conhecer mais, vai lá no nosso Instagram. A gente tem um formulário, a gente pode conversar mais, ou nos mande uma mensagem e a gente quer ter um relacionamento com você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Até mais.